Ibabe, bom dia. Bom dia, Ibabe daqui, bom dia, Ibabe de perto, a Ibabe de longe, bom dia, Ibabe. E bom dia também para você que nos acompanha e ainda não é Ibabe, que a boa mão de Deus te alcance onde você está. A minha oração nessa manhã é que se cumpra mais uma vez a promessa que Jesus nos deixou e o Espírito Santo de Deus nos guie a toda a verdade. Se você concorda com a minha oração, diz amém. Amém, amém. Estamos contando as histórias que tocam a nossa história. Histórias que tocam a nossa história. Porque você sabe que a Bíblia não é um livro de filosofia, de conceitos. A Bíblia é essencialmente um livro de histórias. A Bíblia é uma grande narrativa. E como toda narrativa, é seletiva. Imagine quantas coisas aconteceram com o povo de Israel, quantas experiências vividas com Deus, e quantas histórias foram contadas de geração em geração, a chamada tradição oral, os filhos, aos filhos dos filhos, de geração em geração as histórias de Deus e das maravilhas de Deus foram contadas. Até que alguém resolveu escrever essas histórias. E começou a escrever histórias, escrever, e um anotou aqui, outro anotou ali, outro acolá, e foram registrando as histórias, fazendo com que as histórias que eram tradição oral se tornassem literatura, texto escrito. Depois alguém teve uma outra ideia, vamos juntar as nossas melhores histórias. Vamos fazer uma seleção das melhores histórias que nos dizem quem nós somos e que apresentem o nosso Deus. Então, de todas as histórias que eram contadas, algumas transformadas em textos, alguém selecionou dos textos alguns outros textos. E então nós temos a Bíblia hebraica, o Taná, nós temos a tradição de Israel, que nós chamamos de Velho Testamento. Uma coletânea de histórias. Mais do que histórias, também esse povo fez canções, escreveu poesias, orações, e alguém juntou tudo isso, e aí temos o Saltério, o livro de Salmos. Mais do que as poesias e canções e a liturgia de Israel, alguém colecionou os sermões dos profetas, colocou em texto. Selecionou os textos, e aí nós temos a literatura profética da Bíblia. Mais do que isso, alguém foi e fez uma coletânea da sabedoria de Israel, os ditados populares, a cultura. E aí nós temos Provérbios, nós temos Eclesiastes, nós temos Cantares de Salomão, nós temos o livro de Jó, por exemplo, que são livros de sabedoria, livros poéticos, livros proféticos, livros históricos. Mas a Bíblia é uma grande narrativa. Seletiva. E quando a gente lê a Bíblia, a gente também faz a nossa seleção. Os versículos que você tem sublinhado, por exemplo, é a sua seleção. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de contar para você a história de José, e é claro que eu vou também fazer a minha seleção. Eu vou contar a história de José, destacando algumas coisas que falam ao meu coração, e eu espero que falem também ao seu coração, porque eu quero contar uma história que toca a nossa história, a minha e a sua. A história de José começa no capítulo 37 do livro do Gênesis. E é interessante que nesse capítulo 37, diz assim, que essa é a história da família de Jacó. 2 pontos. Quando José tinha 17 anos, a história do Jacó ou do José? Essa é a história da família de Jacó. Você sabe que Abraão, que nós lemos a história dele domingo passado, Abraão teve um filho chamado Isaac, outro filho chamado Ismael. Isaac teve um filho chamado Esaú, outro filho chamado Jacó. E Jacó teve quantos filhos? 12. 12 filhos. Mas a Bíblia Sagrada diz, lembra que Jacó trabalhou 7 anos para o seu sogro Labão, e aí ele, quando casou-se, pensou que estava casando com Raquel, mas não era, era Lia, a irmã mais velha
de Raquel. Então ele trabalhou mais 7 anos para casar-se com Raquel. O pessoal diz que Jacó era semi-analfabeto, porque amava Raquel e não lia. Não. Voltemos. Jacó amou uma mulher chamada Raquel. E embora tivesse tido filhos com suas servas e com Lia também, Jacó teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. José é o primogênito de Jacó com Raquel, a mulher da sua vida. E é por isso que o versículo 3 de Gênesis 37 diz que Jacó, aqui chamado Israel, porque ele lutou com Deus, lembra? E o nome dele foi mudado para Israel. Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho. Aí já começa o problema. Quando o pai ou mãe gosta de um filho mais que dos outros, e não é só que gosta, porque tem o pai e a mãe que gosta e fica dizendo, não, amo você igual ao seu irmão. Mas tem o pai e a mãe que gosta e diz, e faz questão de dizer que gosta, é o Jacó. Jacó comprava roupa para o José, mas não comprava para os outros, e assim por diante. A Bíblia diz que os irmãos do José amavam ele. Não, brincada. Versículo 4. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos de José. Aí um belo dia no café da manhã, o José chega e diz assim, sonhei com vocês. Qual foi o sonho? Sonhei que vocês todos se curvavam assim para me adorar e me servir. Aí no outro dia ele falou assim, tive outro sonho ainda. A mesma coisa. Bom, os irmãos, o que fizeram, você sabe isso, tentaram matar José, mas um dos irmãos disse, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo para o Egito. Passou uma caravana e José foi vendido como escravo para o Egito. Chegou no Egito, foi comprado como escravo para trabalhar na casa de um oficial egípcio chamado Potifar. A mulher do Potifar gostou do José e praticou para com José o que hoje nós chamaríamos de um assédio. E o José disse, não, dona, eu sou servo do seu marido, ele confia em mim, você é mulher dele e não é minha, e eu não posso fazer isso contra o meu Deus. E rejeitou o assédio da mulher do oficial egípcio. Ela não gostou, evidentemente, fez uma acusação falsa contra José e ele foi parar na cadeia. Na cadeia, José interpretava sonhos. Até um dia, quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, e alguém se lembrou de um jovem aprisionado que interpretava sonhos. O faraó mandou chamar José. José interpretou o sonho de Faraó. O sonho de Faraó foi aquele que você conhece, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E José interpretou como 7 anos de fartura e 7 anos de escassez e fome. E José, então, recomendou ao faraó, nos 7 anos de fartura, vamos armazenar mantimentos e alimentos para que nos 7 anos de escassez tenhamos o suficiente, não apenas para nós, mas para vendermos para as nações vizinhas, porque haverá grande fome. Assim foi feito, e diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 41, que, o versículo 44 de Gênesis 41, o faraó disse a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Em outras palavras, eu sou o faraó, mas você, José, é que manda sentar e levantar. Você, José, é que manda falar e manda calar. Nada vai acontecer no Egito sem que você ordene. Isto é, o faraó deu a José autoridade plena sobre o Egito.
Mas mais do que isso, o faraó deu a José uma mulher egípcia. E o faraó deu a José um nome egípcio. O faraó passou a chamar José de Zafenate Paneia. E deu a José uma mulher chamada Azenate. Agora para. Versículo 46 de Gênesis 41. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Oi? Sai da tua terra e da tua parentela, da casa dos teus pais. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei grande a tua descendência, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você será pai de uma numerosa nação, e em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra, foi o chamado de Deus a Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles era José. E através dessa linhagem, Deus está intentando cumprir a sua promessa para Abraão. Só que José, em vez de servir ao seu povo, em vez de servir a sua história, em vez de servir ao Deus dos seus pais, em vez de dar continuidade ao propósito de Deus iniciado em Abraão, diz a Bíblia que José começou a servir ao faraó, rei do Egito. Versículo 50. Antes dos anos da fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Pensa nisso. Pensa que agora José está vestido com roupas do Egito, mascarado com a cultura do Egito, vestido de honra de autoridade egípcia, governando o Egito, tem um nome egípcio, tem uma esposa egípcia, tem filhos egípcios. Os filhos de José são netos de um sacerdote egípcio. E ele coloca no primeiro filho o nome: Deus me fez esquecer o meu passado e a casa do meu pai. Eu não sou mais daquela casa e daquela família, agora eu sou egípcio. José. Imagina Deus no céu, sentado, coçou a cabeça e falou: temos um problema. Será que foi isso? Vamos seguir. Acontece a tal da fome. Acontece a tal da fome. E as pessoas começam a vir ao Egito em busca de mantimento, de alimento. E quem chega no Egito? Uma caravana pequena. Os irmãos de José, que vêm para comprar mantimentos. E José fica sabendo que os seus irmãos estão lá. E José vai negociar com os seus irmãos e os seus irmãos não o reconhecem. Por quê? José tem sotaque de egípcio, José tem cara de egípcio, roupa de egípcio, máscara de egípcio, ornamento de egípcio, posto de egípcio, a autoridade do Egito. Os irmãos dele nunca imaginaram que o José ia chegar lá, nesse lugar. Não pode ser José. Talvez algum deles tenha dito: parece meio José, a voz é meio parecida com José. O outro falou: imagina que o José, imagina, você está louco. Eles não reconhecem José. Mas diz a palavra de Deus, no capítulo 45, que José se revela aos seus irmãos. Diz a Bíblia que, enquanto conversa com seus irmãos, José precisa sair para chorar. E ele chora tão alto que todo o palácio escuta. Aí ele se recompõe e volta e continua negociando com os irmãos, até que ele se revela para os seus irmãos. E no capítulo 45 de Gênesis, José diz assim no versículo 4: Cheguem mais perto, disse José
a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Jacó pensava que José estava morto, mas agora Jacó vai para o Egito, encontra José, e eles são cuidados por José, abrigados por José, até que Jacó morre. Os irmãos de José se reúnem e têm a seguinte conversa: pessoal, temos um problema. Papai morreu e agora o José vai passar o cerol na gente. Ele só estava esperando o papai morrer, agora ele finalmente vai se vingar. Ele não fez isso antes porque o papai estava vivo. Interessante essa tradição familiar, né? Depois que vovó morreu, a família degringolou. Depois que vovô morreu, ninguém mais orou por nós. Vovó era que mantinha a nossa família unida. Papai era assim, mamãe era assim. É o que os irmãos de José estão falando. Está vendo como as famílias da Bíblia são parecidas com a sua? Briga entre irmãos, predileção de pai, confusão, tem um filho que vai embora, aí aparece vestido de egípcio, aí você fala: a gente é evangélico, e aí vem um irmão, você fala: que é isso? E, olha, é tudo família, né? O José, ele percebe que os irmãos estão conversando isso, e no capítulo 50 do livro do Gênesis, diz assim, versículo 19. José reuniu seus irmãos e disse a eles: não tenham medo. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, amorosamente. Que história, não? Que história. A minha curiosidade nessa história, porque quando eu leio a Bíblia, eu leio o que ela diz, e a respeito daquilo que ela não diz, eu me sinto livre para dar asas à minha imaginação. E a minha imaginação nessa história de José tem um momento muito especial, que é o momento quando José, vestido de egípcio, com sotaque de egípcio, com um anel egípcio no dedo, com autoridade de Faraó, cantando músicas do Egito, casado com uma mulher egípcia, tendo filhos egípcios, almoçando na casa de um sacerdote egípcio, de domingo, almoço de família era na casa do sacerdote egípcio, o José, dizendo: esse aqui é o meu filho Manassés, e eu fiz questão de dar esse nome para ele, porque significa que eu esqueci da casa do meu pai, e eu passei a limpo a minha história, esqueci meu sofrimento, agora eu sou um egípcio. A minha imaginação quer encontrar Deus conversando com José assim. Imagino José à noite, preparando-se para o seu descanso, para o seu pernoite. Ele tira o ornamento egípcio, ele começa a tirar a maquiagem egípcia, as roupas egípcias,
E enquanto ele vai se preparando para a noite, Deus começa a falar com ele. Oi, José. E José começa a ouvir uma voz. José ressentido com os irmãos, magoado. José sentindo-se injustiçado. José sentindo-se abandonado por Deus. E Deus fala com ele: oi, José. Eu imagino José falando assim: onde é que o senhor estava quando os caras quase me mataram e me venderam como escravo? Onde é que o senhor estava quando aquela mulher me assediou e depois, com um testemunho mentiroso, me jogou na cadeia? Onde é que o senhor estava quando o faraó trocou o meu nome e me deu uma mulher egípcia? Onde é que o senhor estava? O que você acha que Deus responderia? Eu estava aí, José, exatamente com você, e a minha mão estava sobre a sua cabeça. Ou você pensa que você não morreu porque os seus irmãos são legais? Ou você pensa que você foi parar na casa de Potifar, um oficial egípcio, por acaso? Ou você pensa que a casa de Potifar prosperou quando você chegou lá, porque foi coincidência e sorte do oficial romano, ou do oficial egípcio? Ou você pensa que quando você estava na cadeia interpretando sonhos, você era sabichão? Ou você pensa que quando levaram você ao faraó, foi porque o copeiro do faraó lembrou de você lá interpretando sonhos na cadeia? Quem fez ele lembrar? Ou você pensa que quando o faraó colocou um anel no seu dedo, você não sabe onde eu estava? Eu estava aí. Eu fico tentando imaginar o momento em que José toma consciência e diz assim: agora entendi. Então foi o Senhor que me trouxe para cá? E Deus diz: claro, foi a minha mão. Lembra quando estava por um triz para você cair? Era a mão de Deus, irmão. Era a mão de Deus. Segurando a sua mão. Era a mão de Deus. Então você diz assim: mas e então os irmãos de José, beleza? A mulher de Potifar, beleza também? O faraó escravizando o pessoal e pegando terras, pegando filhos, transformando todo mundo em escravo em troca de mantimento, tudo bem? Aí vem a palavra de Deus e diz assim: não, José, não tudo bem. E José diz assim: entendi. Então eles fizeram mal contra mim? E Deus diz: fizeram. E onde o senhor estava? Eu estava junto contigo para transformar o mal em bem. E isso é um paradoxo da Escritura. Como é que, ao mesmo tempo, Deus não exime o malvado da sua maldade, mas transforma a maldade do malvado em bem. Deus não diz assim: não, José, presta atenção, quando você foi vendido como escravo, você pensa que foi mal, mas foi bom. Você pensa que foi mal, mas foi bem. Olha, quando aquela mulher assediou você e mentiu contra você, você pensa que foi ruim, mas foi bom. Não, Deus não fala isso. Deus diz assim: foi mal, foi ruim, foi uma maldade, foi uma crueldade, foi uma intenção maligna. A intenção era te matar e te destruir. A intenção era te usar, era abusar de você. Articulações mentirosas, ações tirânicas de poderosos. Foi mal, mas eu transformei em bem.
Deus não passa pano para os malvados e para as suas maldades. Deus chama as coisas más de más, mas Ele é capaz de transformar o mal em bem. Consegue olhar para a sua história? E consegue olhar para a sua história o mal que fizeram contra você? E você diz: Deus, onde o Senhor estava? A resposta de Deus para você era: eu estava lá. E o Senhor não podia ter evitado o mal? Aí não seria mundo, né? Não seria mundo. Não seria mundo livre. Eu interferiria toda vez que um malvado quisesse fazer o mal. Seria um jogo de mentirinha de liberdade. E Deus diz: mas eu estava lá para transformar o mal em bem. Eu estava lá para não deixar que o mal tivesse a última palavra na sua vida. Eu estava lá para usar o mal que foi feito contra você, ou o mal contingente na sua história. Aconteceu. Não me pegou de susto. Eu vi tudo. Eu acompanhei você. Eu estava lá no vale da sombra da morte. Eu estava lá com você. E usei tudo o que você viveu e o que você passou para fazer de você a pessoa que você é hoje, para que eu possa usar você. Consegue olhar a sua história? Eu consigo olhar a minha história. Eu consigo olhar a minha história ano por ano, da mais remota infância que eu tenho, fazer uma lista e dizer a Deus: Deus, aqui, olha, em 1966, eu não gostaria que tivesse acontecido isso. Deus, aqui em 1974, eu não gostaria que tivesse acontecido isso. Deus, aqui em 1985, eu não gostaria que tivesse acontecido isso. Em 1989, eu não gostaria que tivesse acontecido isso. Onde o Senhor estava? E Deus diz para mim: eu estava lá, Ed, com você. A minha mão te segurou, a minha mão te sustentou. E eu transformei isso aí em bem, para usar a sua vida. Consegue olhar a sua história? Consegue agradecer a Deus? Não o mal que lhe fizeram, mas a misericórdia e a graça de Deus que foi até você, encontrou você afligido, afligida pelo mal, e transformou o mal em bem. E hoje a graça de Deus está na sua vida e você é um instrumento nas mãos de Deus, e Deus quer usar você como usou José. O maior mal da nossa vida, Deus transformou em bem. Onde foi que Ele fez isso? Na cruz do Calvário. Imagine Jesus dizendo: onde o Senhor estava quando me prenderam? Fizeram um julgamento fraudulento contra mim e me crucificaram. O que Deus diria para ele? Eu estava lá. Estava lá e chamei de mal, mas eu transformei o mal em bem, porque eu te levantei da morte e você está vivo. E eu dei a você um nome acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra, não somente neste século, mas também no vindouro. E haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e nesse dia Deus receberá toda a glória. A cruz não tem a última palavra. Olha que impressionante, Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes, o Pedro, o apóstolo, está pregando. E ele diz assim: Deus levantou um homem justo. E disse para todos vocês que ele era justo, por meio de sinais e maravilhas que ele operou. Mas vocês assassinaram esse homem justo.
Mas Deus o levantou dos mortos, porque a morte não poderia retê-lo. E ele está vivo e é o Senhor e Cristo. Não tente dizer que o mal que lhe aconteceu não foi mal. Foi. Mas, meu irmão, minha irmã, não negligencie o poder da graça de Deus na sua vida para transformar mal em bem, para reescrever a sua história. Tire a sua maquiagem do Egito. Tire o seu ornamento do Egito. Tire as suas roupas do Egito. Recupere o seu sotaque de filho amado de Deus e de filha amada de Deus e deixe Deus usar a sua vida. Porque na cruz de Jesus Cristo há poder e no sangue de Jesus Cristo há poder. Assim eu canto desde a minha infância: há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o dom de Jesus. Vamos àquela mesa, meu irmão, minha irmã, celebrar o dia bendito em que na cruz do Calvário Deus transformou o mal em bem, nos trouxe de volta para a luz, nos deu um novo nome, nos vestiu com vestes brancas e puras e limpas, colocou sobre nós o seu Espírito e disse para nós que nós seríamos sal da terra e luz do mundo, para que os homens nos vissem e glorificassem, não o faraó, mas o nosso Pai que está nos céus. Vamos à mesa, em nome de Jesus.